Drones com alto-falantes para dispersar aglomerações. Aplicativos que rastreiam o deslocamento das pessoas por meio da geolocalização do celular. Câmeras com inteligência artificial que identificam quem está burlando a quarentena. Sensores de temperatura para visualizar quem está febril ao andar nas ruas. Esses são alguns dos exemplos de como a tecnologia tem sido utilizada no mundo para conter a disseminação da Covid-19. Diversos equipamentos e sistemas estão sendo utilizados nas estratégias dos governos para diminuir o número de infecções e mortes pelo novo coronavírus. E isso acendeu uma discussão sobre vigilância, privacidade e uso de dados pelo setor público. Por se tratar do primeiro epicentro do novo coronavírus, a China foi um dos primeiros países a instituir tanto medidas de saúde pública quanto de tecnologia para tentar controlar a disseminação da Covid-19. Além de instituir o isolamento social e o fechamento do comércio a fim de evitar aglomerações, a China, segundo relatos de veículos internacionais, utilizou drones para espantar aglomerações, sensores que medem temperatura corporal para identificar pessoas com febre e câmeras com reconhecimento facial para ver quem estava quebrando a quarentena. Aplicativos de celular também fizeram parte da estratégia do governo chinês contra o novo coronavírus, como conta Nelson Kameda, brasileiro que mora na cidade de Zhuhai há 5 anos. Desde o início da pandemia, muitas soluções tecnológicas foram testadas e algumas delas acabaram se tornando um padrão por aqui, né? E elas tiveram um papel fundamental no controle da propagação do vírus. Uma delas foram os apps de celular. Foi criado muito rapidamente soluções para monitorar as pessoas, se elas tiveram contato com outras pessoas contaminadas, se elas estiverem em áreas de risco. Outra coisa muito útil aqui foi a produção massiva de termômetros médicos que permitiu que todas as pessoas em locais públicos fossem testados. Dono de fábrica por lá, Kameda produz equipamentos com sensores de temperatura e mostrou como é a utilização deles. Temperatura normal. Por favor, coloque a máscara. Não deixa eu abrir a porta. Eu vou colocar a máscara. E vou colocar essa garrafinha na frente do meu rosto, que ela está bem mais quente do que a minha temperatura normal. Temperatura febril. Temperatura febril. Também não consigo entrar no local. Temperatura febril. Agora eu estou com a máscara e estou com a minha temperatura normal. Temperatura normal. Verificação realizada com sucesso. Agora eu consigo entrar dentro do estabelecimento. A 7.000 quilômetros de Zhuhai, a capital russa, Moscou, também entrou nos noticiários internacionais por conta da utilização de seu sistema de câmeras para a identificação de pessoas que estariam burlando a quarentena. O brasileiro Gustavo Camin, residente da cidade, conta que todo o aparato de câmeras já possuía uma finalidade, mas com a pandemia acabou assumindo mais uma função. Aqui na Rússia, como no final da década de 90, e no começo dos anos 2000, você tinha uma taxa de violência muito alta e a Rússia sofria muitos ataques terroristas nesse período. Era uma coisa que era alarmante e eles tiveram que aumentar a eficiência do controle que eles tinham. Então hoje você tem um controle enorme na cidade, principalmente em Moscou, e você tem câmeras por todo lado, então tudo é monitorado. A empresa de inteligência artificial russa Entech Lab instalou um software em mais de 100.000 câmeras para realizar esse tipo de reconhecimento facial. No Brasil, a situação não foi diferente. Algumas medidas tecnológicas foram adotadas por governos estaduais para auxiliar no combate ao novo coronavírus. A ação da startup recifense Inloco Media, que oferece serviços de identificação de fraude por meio de geolocalização, é um dos exemplos de como a utilização de dados tem sido feita na tentativa de controlar a pandemia. Com informações de deslocamento de aproximadamente 60 milhões de brasileiros, a empresa criou o Mapa Brasileiro da Covid-19, mostrando o nível de isolamento social nos mais diversos estados do país. O uso da tecnologia para vigiar a população durante a pandemia é visto como positivo por especialistas desde que o tratamento de dados respeite as leis e normas de privacidade. O mestre em Direito Civil pela USP e fundador da organização Data Privacy Brasil, Bruno Bioni, diz que toda política pública que usufrui de dados privados ou públicos precisa ter uma finalidade, e que é essa finalidade que define o prazo em que as informações serão utilizadas. O Estado ou qualquer empresa não pode simplesmente falar eu vou utilizar seu dado.
Não, ele tem que cumprir com todo um ônus argumentativo. Por que você quer esse dado? Para qual finalidade você quer utilizar esse dado? E aí, quando a gente está transpondo isso para o contexto da pandemia, o que o gestor público, o que o governo ele tem que especificar? Não só que é para o combate à pandemia, mas qual é a ação em específico que ele está desenhando, que ele está projetando para combater a pandemia. E aí as coisas elas vão se diferenciar. Por exemplo, se eu estou falando que eu preciso de certos dados para distanciamento social, aí eu não preciso saber como que o Bruno ele está se comportando, como que o João, como que o Zezinho, mas preciso saber como que a população de determinado bairro ou a população de determinada cidade ou mesmo de uma região, eles estão cumprindo ou não esses tipos de medidas de isolamento social. Então, se é para o combate à pandemia e daqui a alguns meses ou daqui a um determinado período isso normalizou, isso foi estancado, qual é a consequência lógica? Eu atingi aquela finalidade, esse dado, essa base de dados, ela deve ser descartada, ela deve ser descontinuada. Porque senão, caso contrário, há sim o grande risco de a gente ter um legado de vigilância, e aí vigilância no sentido negativo, no sentido prejudicial. O CEO da empresa de segurança cibernética iBliss, Leonardo Militelli, tem posicionamento semelhante ao de Bione e afirma que as políticas públicas precisam seguir o princípio da finalidade. É bastante delicado, porque hoje, ainda mais no âmbito brasileiro, faltam medidas e controles para garantir essa transparência. O correto era ter um contrato entre as partes que fala, o seu uso de dado vai daqui até aqui, tem essa finalidade, e após esse período, você tem que excluir todos os dados e não utilizar. Claro que essas ações governamentais, a gente tem visto não só no Brasil, mas em outros países, né, que elas podem ser bastante benéficas. Então, eu não recomendo desabilitar o celular. Vamos aguardar, vamos cooperar para que essa pandemia passe o mais rápido possível e que a gente saia mais forte depois disso. Kameda, o brasileiro que mora em Zhuhai, diz que há muito folclore em cima da questão da vigilância na China e que, no final das contas, os cidadãos precisam ceder um pouco de sua privacidade pela segurança e saúde. Existe um debate sem limites em relação à privacidade, segurança e liberdade, né? Aqui na China, a gente tem liberdade hoje em dia de voltar a trabalhar, de acessar locais públicos. A gente tem liberdade de andar na rua de noite com segurança. A gente paga um preço aqui pela falta de liberdade, entre aspas, pela troca de outra liberdade, que eu acho que é a mais importante, né? Da segurança, da gente ter segurança a todo momento. Hoje em dia, principalmente segurança de não se contaminar, segurança de poder entrar nos estabelecimentos e voltar à atividade normal. Caminho, brasileiro que mora na Rússia, também opina sobre a utilização da tecnologia para vigiar a população. Se o intuito for controlar uma pandemia, ele acredita que qualquer meio tecnológico deve ser utilizado, mas teme que governos se aproveitem do momento para criar aparatos de vigilância mais rígidos. Diversos modelos que eu vi de simulações de pandemia, simulações de vírus, começam a sugerir que o melhor jeito de você fazer um controle é você identificar rapidamente e de você identificando rapidamente, você isola esses casos. Esse seria o melhor cenário de todos. Eu acho que no coletivo isso faz sentido, para o bem-estar coletivo, mas o desafio disso é você fazer isso sem você colocar valores individuais e a liberdade individual e a sua privacidade em jogo, né? Acho que esse vai ser o nosso próximo desafio. Governos utilizaram a tecnologia como mais uma ferramenta para o combate ao novo coronavírus. A situação atípica de pandemia fez com que o poder público de diversos países utilizasse seus sistemas para vigiar a população. O legado desse aparato tecnológico que pode vigiar e punir caso queira, no entanto, é só mais uma das incertezas para a sociedade pós-pandemia.